Na noite gelada de 23 de outubro de 1878, Lady Isabela de Alvarenga acreditava estar cavalgando em direção à liberdade. Ela havia roubado o melhor cavalo de seu pai, levando apenas algumas moedas e um coração repleto de desespero. Ela não fugia de um crime. Fugia de um contrato de casamento assinado com sangue e dívidas. Forçou seu cavalo ao limite, o vento uivando em seus ouvidos, convencida de que finalmente havia enganado o próprio diabo. Mas quando olhou para o lado esquerdo, ofegante e triunfante, seu coração parou. Ela não estava sozinha, e o homem cavalgando ao seu lado não a perseguia. Ele acompanhava seu ritmo, esperando que ela percebesse que não há como escapar do Duque de Bragança Montemor. Se você é apaixonado por histórias de romance de época, escândalos da nobreza e reviravoltas de tirar o fôlego, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. O relógio de pêndulo do salão principal da Quinta dos Alvarenga bateu 2 vezes. O som ecoando como o martelo de um juiz no silêncio da propriedade adormecida. Lady Isabela de Alvarenga estava parada junto à janela, a testa pressionada contra o vidro frio. Lá fora, as colinas do Minho se afogavam em uma chuva torrencial, o tipo de tempestade que transformava as estradas em lamaçais e mantinha os homens honestos junto às suas lareiras. Mas Isabela não tinha a menor intenção de ser honesta naquela noite. Ela se virou de volta para a escrivaninha de mogno onde o documento estava. A tinta já havia secado, mas a mancha em sua vida estava fresca. Era um contrato de noivado datado de 14 de outubro de 1878, vinculando-a, Isabela Beatriz de Alvarenga, de 21 anos, a Dom Miguel de Bragança Montemor, o Duque. Dom Miguel de Bragança Montemor. O nome sozinho era suficiente para gelar o ar de qualquer salão de baile. Chamavam-no de Duque de Ferro, não por reverência militar, mas porque o homem possuía metade das vinícolas do Douro, fábricas têxteis no Porto, e tinha um coração que se dizia fundido do mesmo metal que suas máquinas a vapor. Ele tinha 34 anos, era imensamente rico e carregava uma reputação de crueldade que fazia homens crescidos gaguejarem. E seu pai, o conde de Alvarenga, havia vendido Isabela a ele por 80 mil réis de ouro. "Perdoe-me, papai", Isabela sussurrou, sua voz tremendo. Ela pegou o pesado abridor de cartas de latão, não para destruir o documento, que era juridicamente vinculante, mas para forçar a abertura da gaveta secreta da escrivaninha de seu pai. Dentro havia uma pequena bolsa de veludo contendo as pérolas de sua mãe. Eram a única alavanca que lhe restava. Ela as enfiou no bolso do pesado casaco de montaria. Não estava usando seda ou rendas naquela noite. Estava vestida com calças de lã escura roubadas do guarda-roupa de seu falecido irmão e uma capa grossa. Moveu-se silenciosamente pelos corredores da casa ancestral, que não era mais sua. A fortuna dos Alvarenga havia sido sangrada até a última gota nas mesas de jogo de Lisboa. A criadagem fora reduzida a um esqueleto de funcionários, razão pela qual Isabela conseguiu escapar pela porta lateral da cozinha sem ser vista. Apenas Dona Francisca, a velha governanta que a criara, percebeu a sombra furtiva atravessando o pátio. A anciã se benzeu 3 vezes e sussurrou uma Ave Maria, mas não deu o alarme. Os estábulos cheiravam a feno úmido e couro engordurado. Isabela caminhou em direção à baia no fundo. Tempestade. O garanhão andaluz preto era a última coisa de valor que seu pai possuía. E era a única criatura neste mundo em quem ela confiava. "Calma, meu menino", ela murmurou, acalmando o animal enquanto rapidamente o selava. Suas mãos tremiam, atrapalhando-se com as fivelas. Cada segundo parecia 1 hora. Ela sabia o horário dos trens de cor. Se conseguisse chegar à estação de Viana do Castelo antes do amanhecer, poderia pegar o trem matinal para Porto. De lá, um navio para o Brasil, ou talvez para a América, um lugar onde o nome Alvarenga não significasse nada além de mais uma imigrante pobre. Ela conduziu Tempestade para fora, para a chuva. O vento a atingiu como um golpe físico, rasgando sua capa. Montou rapidamente, agarrando as rédeas com força. "Corra!", ela comandou. Eles explodiram para a frente, os cascos rasgando a terra encharcada.
encharcada. Isabela manteve a cabeça baixa, a chuva fustigando seu rosto. Não olhou para trás, para a quinta dos Alvarenga. Concentrou-se apenas no ritmo do galope, no terror estimulante da fuga. Quilômetro após quilômetro, eles voaram. A adrenalina percorria suas veias como fogo líquido. Ela estava conseguindo. Estava realmente conseguindo. O peso sufocante da dívida, a sombra ameaçadora do Duque, as desculpas patéticas de seu pai, tudo estava ficando para trás. O rosto de sua mãe piscou em sua mente. Maria Luísa de Alvarenga, que havia murchado como uma flor sem sol enquanto observava o marido destruir tudo o que ela amava. Isabela ainda conseguia ouvir o sussurro rouco no leito de morte. Proteja Teresa. Não deixe que ela sofra o que eu sofri. Prometa-me, Isabela. Eu prometo, mamãe. Isabela disse em voz alta para a tempestade. Teresa está segura no internato em Paris. Papai não pode tocá-la lá e eu estarei livre. Ela alcançou o trecho da estrada real que cortava a densa floresta perto de Ponte de Lima. As árvores forneciam um dossel, escurecendo o caminho, mas protegendo-a ligeiramente da chuva. Ela incentivou Tempestade a ir mais rápido. Vamos, quase lá. Ela estava viajando a uma velocidade vertiginosa. Um ritmo que parecia imprudente e divino ao mesmo tempo. Um sorriso selvagem e histérico se abriu em seu rosto. Ela estava livre. Então ela ouviu. A princípio, pensou que fosse um eco, um bater rítmico sincronizando com a passada de Tempestade. Mas o tempo estava diferente, mais pesado, mais profundo. Isabela enrijeceu. Arriscou uma olhada por cima do ombro direito. Escuridão. Nada além da lama agitada e das árvores balançando. É só o vento, ela disse a si mesma. Só a tempestade. Olhou para a frente novamente, inclinando-se sobre o pescoço de Tempestade. Mas o som cresceu, mais alto, mais próximo. Não estava atrás dela, estava à sua esquerda. Isabela virou a cabeça, limpando a chuva de seus cílios. Sua respiração engasgou na garganta. Emergindo da sombra da linha de árvores, paralelizando seu curso perfeitamente, estava um enorme garanhão cinza. Era uma besta de guerra. Seus músculos ondulando sob uma pelagem escorregadia, e montando-o, estava uma silhueta que a aterrorizava mais do que a própria morte. Ele estava sentado profundamente na sela, sua postura impossivelmente calma, dada a velocidade com que estavam viajando. Usava um longo casaco impermeável tipo australiano e um chapéu de abas largas puxado para baixo, mas um relâmpago iluminou a linha angular da mandíbula e os olhos frios e calculistas olhando fixamente para frente. Era Dom Miguel de Bragança Montemor. Ele não estava perseguindo-a, não estava gritando para ela parar. Estava simplesmente ali, cavalgando ao lado dela, como se estivessem fazendo um passeio tranquilo de domingo no Parque da Pena. Apesar do fato de estarem galopando a 40 km/h através de um lamaçal infernal. Pânico, frio e afiado, espetou seu peito. Ela chutou Tempestade. Mais rápido, vá mais rápido. Tempestade disparou, suas narinas dilatadas, mas o garanhão cinza igualou a explosão de velocidade sem esforço. Dom Miguel lentamente virou a cabeça para olhá-la. Mesmo através da chuva e da escuridão, ela sentiu o peso de seu olhar. Ele não parecia zangado, parecia entediado. Lady Isabela! Sua voz carregou sobre o vento, profunda e impossivelmente firme. Você vai aleijá-lo. Vá para o inferno! Ela gritou, o vento arrancando as palavras de sua boca. A estrada desmorona 3 quilômetros à frente, na travessia do rio Lima. Ele gritou de volta, não elevando a voz em raiva, mas em comando. Puxe as rédeas! Prefiro me afogar! Ele suspirou. Foi um movimento visível, uma queda de seus ombros. Não seja dramática. Ele tocou seu garanhão para mais perto. A enorme besta cinza encurralou Tempestade, usando seu peso para forçar o cavalo mais leve de Isabela em direção à beira da estrada, onde a vegetação era densa. Afaste-se! Ela gritou, atacando com seu chicote de montaria. Errou por centímetros. Dom Miguel não se abalou. Ele estendeu a mão enluvada, um movimento tão rápido que ela mal registrou, e agarrou o bridão de Tempestade bem perto do bocal. Foi um movimento de imensa força e habilidade equestre. Com um puxão firme e constante, ele aproveitou o peso de seu próprio cavalo para arrastar a cabeça de Tempestade para baixo e para a direita. Uou!
Dom Miguel comandou. Tempestade, sentindo a força superior, desacelerou. Isabela lutou, puxando as rédeas de volta, mas foi inútil. Em 50 metros, os dois cavalos pararam, bufando e batendo cascos no meio da estrada lamacenta. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pela respiração pesada dos animais e pela batida implacável da chuva. Isabela sentou-se ali, congelando, seu peito ofegante, água pingando de seu nariz. Ela o encarou com ódio puro. Dom Miguel ajustou seu chapéu. Olhou para ela, observando as calças masculinas, a falta de acompanhante e as pérolas roubadas que ele provavelmente sabia que estavam em seu bolso. Uma tentativa impressionante, ele disse secamente. No entanto, você perdeu o trem. Ele partiu de Viana há 10 minutos. Eu possuo a ferrovia, Isabela. Conheço o horário melhor do que você. Você é um monstro. Isabela cuspiu, suas mãos agarrando as rédeas com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Dom Miguel balançou a perna sobre a sela e desceu ao chão. Suas botas afundaram na lama. Mas ele ignorou. Caminhou até Tempestade e verificou os flancos do cavalo. E você é imprudente. Este animal está exausto. Ele precisa de um resfriamento, não de um galope. Ele olhou para ela, seus olhos da cor de pederneira. Desça. Não vou. Isabela, ele disse, sua voz caindo uma oitava. Tem uma carruagem seguindo meio quilômetro atrás, com cobertores quentes e conhaque. Você está encharcada, tremendo, e atualmente invadindo terras que desde esta manhã me pertencem. Desça. A revelação a atingiu como um tapa. Esta é terra dos Alvarenga. Era, ele corrigiu. Seu pai assinou a escritura ao meio-dia para cobrir os juros de suas dívidas. O noivado foi apenas a cereja do bolo. Derrota, amarga e ácida, subiu em sua garganta. Ela balançou a perna e deslizou para baixo. Suas pernas estavam tão entorpecidas pelo frio e pela queda de adrenalina que cederam no momento em que tocaram o chão. Ela esperava cair na lama, mas mãos fortes a pegaram pelos cotovelos. Foi puxada contra um peito que parecia sólido como uma parede de tijolo. Ela sentiu o cheiro de chuva, tabaco caro e algo unicamente masculino, sândalo e aço. Ela o empurrou. Não me toque. Dom Miguel a soltou imediatamente, levantando as mãos em falsa rendição. Como desejar. A carruagem está se aproximando. De fato, as lanternas gêmeas de uma carruagem preta cortaram a penumbra. Parou ao lado deles, o cocheiro parecendo terrivelmente estoico. Um lacaio desceu para pegar os cavalos. Entre! Dom Miguel gesticulou. Isabela subiu, tremendo violentamente, agora que a adrenalina havia passado. O interior era luxuoso, estofado em veludo vermelho escuro e quente. Dom Miguel a seguiu, fechando a porta e selando-os em uma caixa silenciosa e seca. Ele abriu um compartimento, despejou uma pequena quantidade de líquido âmbar em um copo de cristal e o estendeu. Veneno? Ela perguntou através de dentes batendo. Conhaque, embora dado o seu humor atual, você provavelmente acharia o veneno preferível. Ela pegou e engoliu de uma vez. Tossiu, o calor se espalhando por seu peito. Dom Miguel sentou-se à sua frente, recostando-se com uma casualidade irritante. Observou-a por um longo momento. Por que você fugiu, Isabela? Você sabia que eu a encontraria. Porque não sou um móvel a ser negociado para saldar um livro de apostas. Ela retrucou. Meu pai pode ter perdido a espinha, mas eu não perdi a minha. Claramente, Dom Miguel murmurou. Você tem espírito. Dou-lhe crédito por isso. A maioria das debutantes simplesmente teria chorado em seu bordado. Não sou uma debutante. Sou uma prisioneira. Ela o olhou. Realmente olhou para ele. Na luz fraca da lanterna da carruagem, ele parecia menos um diabo e mais um rei cansado. Havia linhas profundas ao redor de seus olhos, sombras que falavam de noites sem dormir. O que você quer comigo, senhor? Você tem dinheiro. Você tem amantes. Os jornais dizem isso. Você tem poder. Por que se casar com a filha de um conde falido? Dom Miguel olhou pela janela para o vidro manchado de chuva. Sua mandíbula se apertou. Há requisitos para um homem em minha posição. Um título requer um herdeiro. Um império requer uma anfitriã. E sua linhagem, apesar da incompetência de seu pai, é impecável. Então sou uma égua reprodutora, ela disse, sua voz oca. Ele voltou seu olhar para ela, afiado e repentino. Você é uma duquesa.
ou será em 3 dias, e descobrirá, Isabela, que sou um homem muito generoso com aqueles que são leais, e muito perigoso para aqueles que não são. E se eu recusar, se eu gritar no altar, então seu pai vai para a prisão de devedores em Lisboa. Sua irmã Teresa, que está atualmente na escola de aperfeiçoamento na Suíça, será retirada e forçada a trabalhar como governanta. Ou pior, ele se inclinou para frente, seus cotovelos nos joelhos, trazendo seu rosto a centímetros do dela. E você ficará sem nada, sem casa, sem nome, sem proteção. Isabela sentiu lágrimas picarem seus olhos, quentes e furiosas. Você pensou em tudo. Sou um homem de negócios, Isabela. Não deixo nada ao acaso. Para onde estamos indo? Ela perguntou, percebendo que a carruagem não estava voltando para a quinta dos Alvarenga. Este não é o caminho de casa. A quinta não é mais sua casa. Dom Miguel disse simplesmente, e não posso devolvê-la a seu pai. Ele não consegue controlá-la. Se você fugiu uma vez, fugirá novamente. Então estou levando você para o Palácio Montemor. Isabela engasgou. O Palácio Montemor era sua residência principal, no fundo das montanhas do Douro, isolado e imponente. Ir para lá, solteira, sem acompanhante, era suicídio social. Você vai me arruinar, ela sussurrou. Vamos nos casar em 3 dias. Dom Miguel disse, recostando-se e fechando os olhos. O mundo já acredita que você é minha. Deixe-os falar. Quando terminarem de se escandalizar, você estará usando os diamantes Bragança Montemor. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e puxou um pequeno objeto. Jogou-o no colo dela. Era a bolsa de veludo contendo as pérolas de sua mãe. Isabela congelou. Como? Você as deixou cair quando desmontou. Ele mentiu. Não a tinha visto deixá-las cair. Ele as havia tirado de seu bolso quando a pegou da queda. Mas preferia que ela pensasse que ele era observador em vez de ladrão. Fique com elas. Parecem baratas comparadas ao que vou lhe dar, mas entendo o valor sentimental. Isabela agarrou as pérolas, seu único elo com uma vida que estava rapidamente desaparecendo. Olhou para o homem à sua frente, o homem que a havia caçado em uma tempestade, que ameaçou sua família, e ainda assim que a pegou, antes que ela caísse na lama. Ela percebeu então que escapar a cavalo tinha sido a parte fácil. O perigo real não era a tempestade lá fora. Era o homem sentado à sua frente. Durma, Isabela, ele disse suavemente, sem abrir os olhos. É uma longa viagem para sua nova gaiola. As rodas da carruagem estalaram sobre o cascalho, um som que parecia vibrar através do assoalho e penetrar nas solas dos pés de Isabela. Eles haviam viajado por horas em um silêncio tão denso que parecia físico. Dom Miguel não havia dormido, nem falado. Simplesmente observara a chuva escorrer pelo vidro, seu perfil esculpido em granito, ocasionalmente verificando um relógio de bolso de prata com as iniciais MBM gravadas na tampa. Quando a carruagem finalmente parou, Isabela olhou para fora. Ela esperava um castelo, desmoronando e gótico, adequado para um monstro. O que viu era algo muito mais intimidador. O Palácio Montemor era um colosso de pedra escura, mas estava vivo. Diferente das velas tremeluzentes e corredores com correntes de ar da quinta dos Alvarenga, o palácio estava resplandecente de luz. Não a luz amarela suave e perdoadora do sebo, mas o branco brilhante e implacável da eletricidade. Dom Miguel de Bragança Montemor era um industrialista, um homem do futuro, e havia eletrificado sua casa com a mesma eficiência implacável que aplicava às suas vinícolas e fábricas. A casa não parecia acolhedora, parecia uma máquina que nunca dormia. O lacaio abriu a porta. Vossa Excelência, murmurou para Dom Miguel. Dom Miguel desceu e virou-se, oferecendo sua mão a Isabela. Ela olhou fixamente para o couro enluvado. Pegá-la seria aceitar sua assistência, aceitar sua derrota. Hesitou, a chuva encharcando seu cabelo, colando as calças roubadas à sua pele. A criadagem está esperando Isabela, Dom Miguel disse, sua voz baixa. Não se envergonhe desmaiando na lama. Pegue minha mão. Ela apertou a mandíbula, colocou sua mão fria na dele e desceu. Subiram os amplos degraus de pedra. As pesadas portas de carvalho foram abertas, revelando um vestíbulo cavernoso revestido de mármore preto
e branco. Uma fileira dupla de criados estava em posição de sentido, impecáveis em libré preta e cinza. "Bem-vindo ao lar, Vossa Excelência", eles entoaram em uníssono. Isabela sentiu-se pequena. Estava vestida com roupas masculinas, cheirando a cavalo e lã molhada, parada diante de uma casa que operava com precisão militar. Sentiu o calor da humilhação subir por seu pescoço. Uma mulher de aparência severa, com cabelos puxados para trás tão firmemente que esticavam seus olhos, deu um passo à frente. Ela usava um molho de chaves na cintura que tilintava a cada passo. "Dona Margarida", Dom Miguel acenou para ela. "Esta é Lady Isabela de Alvarenga. Você a chamará de Vossa Excelência a partir de agora." Os olhos de Dona Margarida percorreram a roupa escandalosa de Isabela, mas sua expressão não vacilou. "Como desejar, senhor. Leve-a", Dom Miguel disse, desabotoando seu pesado casaco e entregando-o a um lacaio, esperando sem olhar para trás. "Queime essas roupas, esfregue a lama dela e alimente-a. Ela parece um fantasma." Ele começou a caminhar em direção à biblioteca, dispensando-a tão facilmente quanto se dispensa um criado. "Dom Miguel", Isabela chamou. Ele parou. Os criados congelaram. O ar no vestíbulo pareceu desaparecer. Ninguém se dirigia ao duque por seu nome de batismo sem permissão. Ele se virou lentamente. "Sim, sou uma convidada ou sou uma prisioneira?" Dom Miguel olhou para ela através da extensão do piso de mármore. Seus olhos eram ilegíveis. "Você é a futura senhora desta casa, Isabela. Pode ir onde quiser dentro destas paredes, mas não confunda liberdade de movimento com liberdade de vontade. Você está aqui porque não há outro lugar para você ir." Ele se virou e desapareceu na biblioteca, as portas pesadas fechando-se com uma finalidade que ecoou nos ossos de Isabela. 2 horas depois, Isabela estava sentada diante de um espelho de penteadeira em um quarto maior que todo o térreo da casa de campo que esperara alugar na América. A suíte azul era requintada, papéis de parede de seda, tapetes persas, uma lareira rugindo com toras de bétula. Havia sido esfregada até ficar em carne viva por 2 criadas silenciosas. O cheiro de cavalo havia desaparecido, substituído por água de rosas e sabonete de limão. Agora usava um roupão de veludo azul safira que Dona Margarida havia produzido de um guarda-roupa já abastecido, com roupas no tamanho de Isabela. Ele sabia, ela pensou, passando a mão pelo tecido. Ele conhecia minhas medidas. Ele vem planejando isso há meses. Houve uma batida na porta. "Entre!" ela disse, esperando Dona Margarida com uma bandeja de comida. Em vez disso, a porta se abriu para revelar um jovem. Ele estava apoiado no batente da porta, segurando uma taça de vinho, um sorriso torto em seu rosto. Parecia-se com Dom Miguel, o mesmo cabelo escuro e maxilar afiado. Mas onde Dom Miguel era ângulos duros e aço, este homem era bordas suaves e indulgência. Seus olhos estavam turvos, sua gravata afrouxada. Então, o homem arrastou as palavras, entrando no quarto sem convite. "Este é o prêmio de 80 mil réis." Isabela levantou-se, apertando seu roupão. "Quem é você?" "Afonso de Bragança Montemor", ele disse, fazendo uma reverência com teatralidade exagerada. O reserva para o herdeiro, a decepção da família e seu futuro cunhado. Ele a circundou, seus olhos avaliando-a com uma mistura de curiosidade e pena. "Você é mais bonita do que a última que ele considerou. A filha do barão de Coimbra tinha dentes como um cavalo." "Saia do meu quarto", Isabela disse friamente. Afonso riu. "Fogosa. Gosto disso. Você vai precisar desse fogo, querida. Viver com Dom Miguel é como viver em um mausoléu. O homem não sente, ele calcula. Ele não se casou comigo por amor, você sabe." "Estou bem ciente da transação", Isabela replicou, erguendo o queixo. 80 mil réis para limpar as dívidas de meu pai." Afonso parou de circular. Ele tomou um gole de seu vinho, sua expressão escurecendo. "É isso que ele lhe disse?"
80.000? Ele riu sombriamente. Isso foi apenas o pagamento inicial, querida. Dom Miguel não apenas pagou as dívidas de seu pai. Ele comprou as notas promissórias há 3 meses dos credores em Lisboa. Ele segurou a dívida sobre a cabeça de seu pai para forçar o casamento. Ele queria a linhagem alvarenga para legitimar seu dinheiro industrial e encurralou seu pai como um rato em uma armadilha. Isabela sentiu o sangue drenar de seu rosto. Isso é mentira. É? Afonso deu de ombros. Pergunte a ele. Dom Miguel não mente. Ele considera isso ineficiente. Ele orquestrou tudo. Ele queria a pureza de sangue dos alvarenga e planejou meticulosamente como adquiri-la. Afonso terminou seu vinho e colocou a taça sobre a penteadeira dela, deixando um anel úmido na madeira polida. Tenha cuidado, Isabela. Afonso sussurrou, inclinando-se perto. Meu irmão coleciona coisas belas, mas tem o hábito de quebrá-las se não funcionam da maneira que ele quer. Ele se virou e saiu do quarto, deixando a porta entreaberta. Isabela ficou congelada. O calor da lareira de repente parecia sufocante. Se Afonso estava dizendo a verdade, isso não era apenas um casamento de conveniência para salvar sua família. Era uma aquisição hostil. Dom Miguel não a havia salvado da ruína. Ele havia engenhado a ruína para adquiri-la. Ela caminhou até a janela e olhou para a tempestade, que ainda rugia sobre as montanhas. As luzes elétricas do palácio refletiam no vidro, transformando a janela em um espelho. Viu-se limpa, vestida em veludo e completamente aprisionada. Muito bem, Dom Miguel. Ela sussurrou para seu reflexo. Você quer uma duquesa? Terá uma, mas desejará ter comprado a filha do barão de Coimbra. O casamento ocorreu 3 dias depois na capela privada da propriedade Montemor. Era uma estrutura de pedra sombria que cheirava a terra úmida e incenso antigo. Não havia flores, não havia música, exceto o zumbido do órgão tocado por um clérigo local da vila. Os bancos estavam vazios. O pai de Isabela não havia comparecido. Dom Miguel havia lhe dito com uma falta cruel de emoção que o conde estava indisposto de vergonha e havia se retirado para sua propriedade de caça na Escócia. Isabela conhecia a verdade. Seu pai não conseguia encará-la. Ele a havia vendido, pegou o dinheiro e fugiu. Ela estava no altar, usando um vestido de seda marfim pesada que Dom Miguel havia encomendado. Era lindo, incrustado com pérolas e renda, mas o corpete estava apertado, as barbatanas cravando em suas costelas como uma gaiola. Um colar de diamantes, frio e pesado, repousava em sua garganta. A herança da família Bragança Montemor parecia menos uma joia e mais uma coleira. Dom Miguel estava ao seu lado. Usava uma sobrecasaca preta, sua postura rígida. Parecia devastadoramente bonito, da maneira que uma nuvem de tempestade é bela antes de destruir uma colheita. Ele não olhou para ela. Olhou fixamente à frente para o vigário, um homem nervoso chamado Padre Tomás, que parecia aterrorizado pelo duque. Você? O padre gaguejou. Dom Miguel Alexandre de Bragança Montemor, duque. Aceita esta mulher? Aceito, Dom Miguel disse. Sua voz era clara, sem hesitação, sem alegria. Era uma declaração de fato. E você? O padre se virou para Isabela, suando. Isabela Beatriz de Alvarenga? Isabela hesitou. O silêncio na capela se estendeu. Ela podia ouvir a chuva batendo contra as janelas de vitrais. Olhou para o perfil de Dom Miguel. Ele não se virou para ela, mas ela viu um músculo em sua mandíbula se contrair. Ele está esperando que eu fuja novamente. Ela percebeu. Ele está esperando pela cena. Ele quer que eu lute, ela compreendeu. Porque se eu lutar, ele pode me conquistar. Se eu me submeter, ele não tem nada contra o que pressionar. Aceito, ela disse suavemente. O anel que ele deslizou em seu dedo era uma grossa aliança de ouro com uma única safira enorme que parecia um olho rocheado. Eu os declaro marido e mulher. O padre exalou, claramente aliviado de que o teto não tivesse desabado. Vossa Excelência, pode beijar a noiva. Dom Miguel se virou para ela. Então ergueu seu véu. Seus olhos procuraram os dela, buscando medo, buscando lágrimas. Isabela o encarou de volta, de olhos secos e fria. Ele se inclinou. Ela esperava brutalidade. Esperava que ele a reivindicasse rudemente para provar seu ponto. Em vez disso, seus lábios roçaram os dela com uma gentileza chocante. Foi um contato casto, mal presente, que durou menos de um segundo, mas o calor de sua respiração contra sua pele
a fez estremecer. Ele recuou, seus olhos se estreitando ligeiramente, como se ela fosse um quebra-cabeça que ele não conseguia resolver. Venha! Ele disse, oferecendo seu braço. O jantar está servido. A recepção de casamento foi um jantar para 3 na grande sala de jantar. A mesa era longa o suficiente para acomodar 30 pessoas, mas era apenas Dom Miguel na cabeceira, Isabela à sua direita e Afonso à sua esquerda. A atmosfera era tóxica. Aos noivos, Afonso ergueu sua taça, já em sua terceira porção de vinho. Que vossa união seja tão calorosa quanto esta sala. Ele estremeceu dramaticamente. A sala estava, de fato, com correntes de ar. Dom Miguel o ignorou, cortando seu fazão com precisão cirúrgica. Afonso, se você não consegue ser civilizado, pode comer nos estábulos. Apenas tentando alegrar o clima, irmão. Afonso sorriu. Parece um funeral aqui. Isabela, você não concorda? Isabela olhou para seu prato. Não estou com fome. Coma! Dom Miguel comandou gentilmente. Você está muito magra. Perdi meu apetite quando perdi minha liberdade. Ela respondeu, tomando um gole de água. Dom Miguel colocou sua faca e garfo sobre a mesa. O som da prata batendo na porcelana soou como um tiro. Temos um convidado chegando para a sobremesa. Dom Miguel disse, mudando de assunto. Lord Sebastião Caldeira. Afonso se engasgou com seu vinho. Caldeira? Aqui? Por que diabos você convidaria aquele abutre? Negócios, Dom Miguel disse. Ele possui as linhas de navegação que preciso para exportar aço para o Brasil. Ele virá nos cumprimentar. 10 minutos depois, as portas se abriram e Lord Caldeira foi anunciado. Era um homem de seus 60 anos. Robusto, com um rosto avermelhado de anos de vinho do Porto e um bigode branco que se contraía quando sorria. Vossa Excelência! Caldeira berrou entrando. E a nova duquesa, minha nossa, Dom Miguel, você se superou. Ela é uma visão. Ele pegou a mão de Isabela e a beijou, seus lábios úmidos e demorando-se tempo demais. Isabela retirou sua mão. Lord Caldeira. Ela acenou. Caldeira tomou o assento em frente a ela. Enquanto o café era servido, os homens começaram a falar de tarifas e tonelagem. Isabela sentiu-se invisível, uma decoração em sua própria festa de casamento. No entanto, quando Dom Miguel ficou envolvido em um debate com Afonso sobre a gestão das fábricas do Oeste, Caldeira se inclinou pela mesa em direção a Isabela. Você deve perdoar a conversa de negócios, minha cara. Caldeira baixou a voz para um sussurro conspiratório. Dom Miguel é um homem de foco singular. É assim que ele adquire tudo o que quer. Ele é muito dedicado. Isabela disse neutralmente. Dedicado? Sim. Os olhos de Caldeira brilharam com malícia. Fiquei surpreso, sabe, quando soube que ele comprou a dívida dos Alvarenga. Eu disse a ele, Miguel, por que comprar a dívida? Apenas deixe o conde falir e compre um vestido para a filha. Mas Dom Miguel insistiu. Ele queria alavancagem. O coração de Isabela martelou contra suas costelas. Isso confirmava o que Afonso havia dito. Ele me disse, Caldeira continuou, sorvendo seu café e olhando para Dom Miguel para garantir que ele não estava ouvindo, que o nome Alvarenga era a única coisa limpa o suficiente para lavar a fuligem de seu dinheiro. Ele disse que pagaria o dobro da dívida apenas para possuir o pedigree, um investimento calculado, frio, mas brilhante. Isabela sentiu bile subir em sua garganta. Olhou para Dom Miguel. Ele estava discutindo apaixonadamente sobre segurança dos trabalhadores com Afonso, seu rosto animado. Ele parecia humano, mas as palavras de Caldeira o pintavam como um sociopata que a havia comprado como um cavalo de prêmio para melhorar a reputação de seus estábulos. Ela se levantou abruptamente. As pernas da cadeira rasparam alto contra o chão. Os homens pararam de falar. Isabela? Dom Miguel olhou para cima, preocupado. Estou indisposta, ela gaguejou. A emoção do dia. Preciso me retirar. Dom Miguel se levantou imediatamente. Vou escoltá-la. Não, a palavra saiu afiada demais. Ela suavizou. Não, por favor, fique com seu convidado. Preciso ficar sozinha. Ela se virou e fugiu do salão antes que ele pudesse impedi-la. Correu para a suíte azul, batendo a porta e trancando-a. Apoiou-se na madeira, respirando com dificuldade. Ele calculou. Ele planejou. Não sou nada além de uma transação. Percorreu o quarto, sua raiva queimando o medo. Parou na janela. Lá embaixo, no pátio,
A chuva havia parado. A lua estava rompendo as nuvens. Viu uma figura caminhando no jardim abaixo. Era Dom Miguel. Ele havia deixado seus convidados. Estava caminhando lentamente, fumando um charuto. Parou junto a uma fonte de pedra e olhou para cima. Olhou diretamente para a janela dela. Isabela recuou para as sombras, mas sabia que ele a havia visto. Esperava que ele subisse. Era a noite de núpcias, afinal. Por lei, por direito e por expectativa, ele deveria estar vindo reivindicar o que havia pagado. Sentou-se na beira da enorme cama de dossel, suas mãos agarrando os lençóis. Cada rangido da casa soava como passos. 1 hora passou, depois 2. À meia-noite, ouviu um som suave na porta. Um pedaço de papel foi deslizado por baixo. Isabela esperou, então rastejou para frente e o pegou. Era um bilhete escrito em uma caligrafia angular e afiada. Isabela, a porta para seu quarto adjacente está destrancada, mas tranquei a minha por dentro. Você está segura. Não tomo o que não me é dado livremente. Durma bem. M. Isabela encarou o bilhete. Ele não estava vindo. Ela deveria estar aliviada. Deveria ter agradecido a Deus que o monstro estava mantendo distância. Mas enquanto se deitava na enorme cama fria, agarrando o bilhete, sentiu uma estranha confusão. Um monstro que engenhara a ruína de sua família não pouparia sua dignidade na noite de núpcias. Um monstro tomaria seu prêmio, a menos que Afonso e Caldeira estivessem errados, ou a menos que Dom Miguel de Bragança Montemor estivesse jogando um jogo muito mais profundo e sombrio, onde ele queria sua mente e seu coração, não apenas seu corpo, e isso a aterrorizava mais do que qualquer coisa. Apagou a vela, mergulhando o quarto na escuridão, mas o sono não veio. Ficou acordada, ouvindo o vento, perguntando-se quem era o lobo e quem era a presa na casa de Bragança Montemor. Novembro desceu sobre as montanhas do Douro como uma mortalha. A chuva transformou-se em granizo e as vinhas tornaram-se uma paisagem de roxos machucados e cinzas. Dentro do Palácio Montemor, a atmosfera não era mais calorosa. Por 3 semanas, Isabela e Dom Miguel viveram como fantasmas assombrando o mesmo castelo. Haviam estabelecido uma rotina, uma coreografia silenciosa de evitação. O café da manhã era servido às 7 em ponto. Isabela chegava às 7h15 para encontrar Dom Miguel, já no meio de sua correspondência. Uma xícara de café preto intocada ao seu cotovelo. Ele se levantava quando ela entrava, um reflexo de boas maneiras que não conseguia suprimir. Acenava com a cabeça e dizia: "Bom dia, Isabela." "Vossa Excelência," ela respondia, tomando seu assento na extremidade oposta da mesa. Essa era a extensão de seu casamento, mas sob o silêncio, Isabela estava observando. Estava aprendendo os ritmos do inimigo. Aprendeu que Dom Miguel dormia pouco, frequentemente percorrendo o piso da biblioteca até às 3 da manhã. Aprendeu que ele tratava seus criados com um respeito silencioso e exigente que a confundia. Ele conhecia os nomes de seus filhos e pagava suas contas médicas. Não se encaixava no perfil do monstro que Caldeira havia descrito. "É uma máscara," ela disse a si mesma, encarando-o sobre o porta-torradas de prata. "Ele compra lealdade, assim como me comprou." A oportunidade que ela vinha esperando chegou em uma terça-feira. Uma crise na principal siderúrgica no porto exigiu a presença imediata de Dom Miguel. Uma caldeira havia explodido, ferindo 3 homens. O rosto de Dom Miguel ficou cinza quando o telegrama chegou. Ele havia ordenado seu cavalo, não a carruagem. Era muito lenta e cavalgado para fora no granizo sem casaco, gritando ordens para o médico segui-lo. No momento em que a pesada porta da frente se fechou com um estrondo, Isabela se moveu. Dispensou as criadas, alegando dor de cabeça, e esperou até que a casa ficasse silenciosa. Então deslizou para a ala oeste. O escritório de Dom Miguel era uma zona proibida. Cheirava a sândalo, papel velho e o fraco odor acre de pó de carvão. Era uma sala de indústria, não de lazer. Mapas das ferrovias cobriam as paredes, fixados com bandeiras vermelhas. Isabela foi direto para a enorme escrivaninha de carvalho. Estava trancada, é claro. Mas Isabela se lembrava de algo. Na noite do casamento, quando Dom Miguel havia tirado seu casaco para dar ao lacaio, ela havia ouvido o tilintar pesado de chaves no bolso. Ele havia usado um casaco diferente hoje.
o tweed mais áspero que usava para cavalgar. Correu até o cabideiro no canto. Seu casaco preto de manhã estava pendurado lá, esquecido. Seus dedos se atrapalharam nos bolsos. Clique! Seus dedos se fecharam em torno de um anel frio de chaves de ferro. Correu de volta à escrivaninha, seu coração martelando contra as costelas como um pássaro preso. Se Dona Margarida entrasse agora, se Afonso a visse, tentou a primeira chave. Emperrou. A segunda, pequena demais. A terceira girou com um deslizar suave e bem oleado. A gaveta abriu. Dentro não havia pilhas de ouro ou cartas de amor escandalosas. Havia livros razão, fileiras e fileiras de registros financeiros. Ela os folheou, seus olhos procurando o nome Alvarenga. Não encontrou nada nos livros razão principais. Cavou mais fundo, alcançando o fundo da gaveta. Seus dedos roçaram um fundo falso, um pedaço de madeira que parecia ligeiramente solto. Levantou-o com a unha. Debaixo havia um maço de cartas amarradas com uma fita preta. Isabela as desamarrou, suas mãos tremendo. Reconheceu a caligrafia imediatamente. Era de seu pai. Espinhosa, errática, desesperada. Abriu a primeira, datada de 6 meses atrás. A Sua Excelência, o Duque de Bragança Montemor, imploro que reconsidere os termos. Se a verdade sobre o assunto de Chaves vier à tona, não será apenas minha ruína, mas uma mancha em toda a nobreza. Necessito dos fundos imediatamente. O silêncio é caro, Miguel. Alvarenga. Isabela franziu a testa. O silêncio é caro. Soava como se seu pai estivesse exigindo dinheiro. Mas por quê? Abriu a seguinte, datada de 2 meses atrás. Você me sangra até secar, Alvarenga. Mas pagarei. Pagarei para manter o nome limpo. Mas esta é a última vez. A escritura das terras não é suficiente. Quero garantias. Esta era uma cópia de um rascunho escrito na mão de Dom Miguel. Pegou o documento final. Era o contrato de noivado. Mas preso a ele estava um memorando privado escrito pelo advogado de Dom Miguel, Dr. Soares. Memorando. A aquisição Alvarenga. Assunto. Contenção. Resumo. O conde ameaça expor o escândalo de 1851. O duque concordou com a fusão, casamento como meio de legalmente selar os bens do conde e silenciá-lo. A filha é garantia, ela não deve saber a natureza da transação. Isabela deixou cair o papel. A sala pareceu girar. A filha é garantia. As palavras queimaram em suas retinas. Afonso e Caldeira estavam certos. Dom Miguel não havia apenas comprado sua dívida. Ele havia estado preso em uma guerra de chantagem com seu pai. Seu pai conhecia algum segredo sombrio sobre a família Bragança Montemor, o escândalo de 1851, e havia estado usando isso para extorquir dinheiro de Dom Miguel. E a solução de Dom Miguel: casar-se com a filha, assumir o controle da família, silenciar o chantagista tornando-se seu guardião legal. Ela não era uma esposa, era uma ordem de silêncio. Garantia, ela sussurrou, as lágrimas finalmente derramando. Sou apenas uma fechadura em um cofre. Ouviu passos no corredor, pesados, mancando. Isabela enfiou os papéis de volta no fundo falso, bateu a gaveta e a trancou. Jogou as chaves de volta no bolso do casaco justo quando a maçaneta da porta girou. Girou, pegando um livro da estante, um tratado sobre metalurgia, e fingiu estar lendo. Não era Dom Miguel, era Afonso. Ele estava parado na entrada, apoiado em uma bengala, seu rosto pálido. Olhou para ela, depois para a escrivaninha, depois de volta para ela. Um sorriso lento e conhecedor se espalhou por seu rosto. Aprendendo sobre aço, cunhada? Afonso perguntou entrando na sala. Ou procurando pela ferrugem? Eu estava apenas... A voz de Isabela tremeu. Ela limpou a garganta. Estava apenas procurando algo para ler. Afonso fechou a porta atrás de si. O clique foi suave, mas soou como uma cela de prisão se fechando. Você as encontrou, não foi? Afonso disse, aproximando-se. As cartas, as que estão no fundo falso. Ele guarda todos os seus pecados lá. Isabela congelou. Não sei do que você está falando. Você sabe, Afonso disse,
caminhando mais perto. Eu sei tudo o que acontece nesta casa, Isabela. Sei que meu irmão é um tirano que pensa que pode comprar o silêncio do mundo. Afonso estendeu a mão e gentilmente pegou o livro de suas mãos. Colocou-o sobre a escrivaninha. A questão é, agora que você sabe que não passa de um peão no jogo dele, o que vai fazer a respeito? A semente da traição, uma vez plantada, cresce com velocidade aterrorizante. Por 2 dias, Isabela carregou o segredo como um peso físico. Cada vez que Dom Miguel olhava para ela, via a palavra garantia estampada em sua testa. Quando ele retornou das siderúrgicas, exausto, com fuligem no cabelo e um curativo na mão por ter ajudado os trabalhadores, ela não sentiu a pontada de simpatia que poderia ter sentido antes. Sentiu apenas a suspeita fria de uma vítima. Ele está representando um papel, pensou. O industrialista benevolente, o marido paciente. Tudo para esconder o escândalo de 1851, seja lá o que for. Na quinta-feira à tarde, Afonso a encontrou no conservatório. A sala de vidro estava cheia de orquídeas exóticas que Dom Miguel havia importado. Flores que pareciam criaturas alienígenas, bonitas, mas parasitas. Ele vai para Lisboa amanhã, Afonso disse, arrancando uma folha morta de uma samambaia. Isabela olhou para cima de seu bordado. Não havia dado um ponto em 20 minutos. Quem? Dom Miguel. Ele vai se encontrar com o conselho de diretores da ferrovia. Eles vão votar sobre sua presidência. Afonso fez uma pausa, olhando para ela significativamente. Se ele permanecer presidente, ganha controle absoluto sobre o norte. Ninguém jamais poderá tocá-lo. Ou você. Por que está me dizendo isso? Afonso sentou-se ao seu lado no banco de ferro. Sua voz caiu para um sussurro. Porque, Isabela, não suporto ver você nesta gaiola. E porque sei o que é o escândalo de 1851. A respiração de Isabela falhou. Conte-me. Nosso pai, Afonso disse, seus olhos parecendo distantes e doloridos. O duque anterior, ele não morreu de ataque cardíaco como os jornais disseram. Ele matou um homem, um líder sindical que se recusou a quebrar uma greve. Dom Miguel era apenas um menino, mas viu tudo. A família encobriu. Seu pai descobriu. Ele tem sangrado Dom Miguel por anos. Dom Miguel está protegendo um assassino? Isabela perguntou, horrorizada. Dom Miguel é o legado do assassino, Afonso corrigiu. Ele está continuando o ciclo. Usa os lucros das fábricas para pagar as testemunhas. Ele é corrupto, Isabela, até o osso. Afonso pegou sua mão. Sua palma estava úmida. Se o conselho soubesse, se vissem prova de que o duque está sujeito à chantagem, que suas finanças estão comprometidas, eles o votariam para fora. Ele perderia seu poder. Seria apenas um homem, e você poderia solicitar uma anulação baseada em fraude. Anulação? A palavra pairou no ar úmido. Liberdade. Mas preciso de prova, Afonso disse. Preciso das cartas, Isabela. Isabela afastou sua mão. Você quer que eu roube dele? Quero que você salve a si mesma, Afonso implorou. E salve a empresa de um tirano. Posso administrar o negócio, Isabela. Posso torná-lo humano, mas não enquanto ele segurar a coroa. Naquela noite, o silêncio do palácio parecia diferente. Parecia a respiração antes de um grito. Dom Miguel veio ao quarto dela antes do jantar. Bateu, ele sempre batia e entrou. Parecia cansado. As linhas ao redor de seus olhos estavam profundamente gravadas. Estou partindo para Lisboa pela manhã, ele disse. Ficarei ausente por 3 dias. Eu sei, Isabela disse, virando-se do espelho. Não conseguia olhá-lo nos olhos. Ele hesitou, enfiou a mão no bolso e puxou um pequeno pacote embrulhado. Vi isto no porto, em uma vitrine de antiguidades. Lembrou-me de você. Colocou-o sobre a penteadeira. Isabela não se moveu para abri-lo. Isabela, ele disse suavemente, sei que esta vida não é o que você queria. Sei que me odeia. Mas estou tentando, à minha maneira, torná-la suportável. Ele esperou que ela falasse. Quando não o fez, virou-se e caminhou até a porta. Boa noite. Assim que ele se foi, Isabela rasgou o pacote. Era uma caixa de música, minúscula, feita de prata e madrepérola. Girou a chave. Tocou uma melodia triste e melancólica. A última rosa do verão. Era a música favorita de sua mãe. Como ele sabia? Por um momento, sua determinação vacilou. O presente era atencioso, quase terno. Mas então se lembrou do memorando.
A filha é garantia. Ele está manipulando você, pensou ferozmente. Está comprando seu afeto com bugigangas enquanto esconde a verdade. Esperou até meia-noite, então se moveu. O roubo foi mais fácil na segunda vez. Suas mãos estavam firmes com a certeza fria da justiça. Pegou as cartas, pegou o memorando, pegou a prova da chantagem. Encontrou-se com Afonso nas sombras do corredor da cozinha. Ele estava vestido para viajar. Você as tem? Ele sussurrou. Isabela entregou-lhe o pacote. Prometa-me, ela disse agarrando sua manga. Prometa-me que isto apenas o removerá do conselho. Você não o mandará para a prisão. Os olhos de Afonso brilharam no escuro. Ele arrancou as cartas. Prometo, Isabela. Só quero justiça. Ele a beijou na bochecha, um beijo frio e seco, e desapareceu na noite. Na manhã seguinte, Dom Miguel partiu ao amanhecer. Isabela assistiu de sua janela enquanto sua carruagem desaparecia pela estrada. Sentiu uma sensação doentia e vazia em seu estômago. O dia passou em um borrão. A casa parecia vazia, mas era um tipo diferente de vazio. Parecia desprotegida. Na hora do chá, Dona Margarida entrou. Parecia angustiada. Vossa Excelência, ela disse, há uma situação. O que é? Uma carta chegou para o duque, mas como ele se foi e está marcada como assunto de família urgente, pensei que a senhora deveria vê-la. Ela entregou a Isabela um telegrama. Isabela o desdobrou. Era da Suíça, da diretora da escola de aperfeiçoamento de sua irmã Teresa. Para o Duque de Bragança Montemor. Pare. Fundos recebidos. Pare. Teresa Alvarenga. Mensalidades pagas integralmente pelos próximos 3 anos. Pare. Também fundo fiduciário estabelecido em seu nome, conforme suas instruções. Pare. Sua generosidade assegurou seu futuro independente de seu pai. Pare. Que Deus o abençoe. Isabela encarou o papel. As palavras nadaram diante de seus olhos. Dom Miguel não havia apenas pagado as dívidas. Ele havia estabelecido um fundo fiduciário para Teresa. Havia pagado 3 anos de mensalidades antecipadamente. Fizera isso secretamente. Por que um monstro faria isso? Por que um homem que as via como garantia garantiria que Teresa fosse livre do controle de seu pai? Um terror gelado e terrível começou a se acumular no estômago de Isabela. Correu para o escritório. Não se importou com as chaves desta vez. Precisava ver os livros razão novamente. Destrancou a gaveta e puxou o livro razão principal, que havia ignorado antes. Virou para as datas dos pagamentos de chantagem. 14 de outubro. 80 mil réis pagos ao conde de Alvarenga. Nota. Compra da dívida. 15 de outubro. 10 mil réis pagos a investigadores particulares. Nota. Reunindo provas do desvio de fundos da coroa pelo conde para impedi-lo de implicar Isabela. Isabela engasgou. Virou a página. 1 de novembro. Memorando do Dr. Soares, advogado. Vossa Excelência. Suprimimos com sucesso a história do roubo do conde. Se a coroa descobrisse que ele roubou o fundo de pensão do regimento, ele seria enforcado. Sua compra da dívida e o casamento o protegeram legalmente. Você efetivamente levou a bala pela família Alvarenga, mas devo avisá-lo, se o conselho descobrir que você usou fundos da empresa para encobrir os rastros de um criminoso, mesmo por razões nobres, eles o crucificarão. O mundo inclinou em seu eixo. Afonso havia mentido. Caldeira havia mentido. O escândalo de 1851 não era sobre o pai de Dom Miguel matando um homem. Essa era a mentira que Afonso havia tecido. O segredo real era o crime de seu próprio pai, roubar fundos de pensão de soldados. Dom Miguel não havia chantageado seu pai. Seu pai havia roubado da coroa, e Dom Miguel havia intervindo, pago a dívida, e se casado com Isabela para dar-lhe a proteção de seu título, para que o escândalo não destruísse sua vida. Ele a havia chamado de garantia no memorando ao seu advogado para justificar a despesa comercialmente, para que o advogado não pensasse que estava agindo por sentimentalismo. Ele não era o vilão, era o escudo, e ela havia acabado de entregar a prova de seu uso indevido de fundos ao homem que queria destruí-lo. Oh, Deus! Isabela sussurrou, colocando a mão sobre a boca. Afonso ouviu o som de uma carruagem trovejando pela entrada. Estava se movendo rápido. Rápido demais. Correu até a janela. Não era Dom Miguel, era um vagão da polícia. E atrás dele, a carruagem de Afonso. Afonso desceu. Não estava sozinho. Estava com Lord Caldeira e 2 oficiais. Eles não estavam ali por Dom Miguel.
Estavam ali para tomar a propriedade. Afonso olhou para cima, para a janela. Viu Isabela e, pela primeira vez, não sorriu. Olhou para ela com os olhos frios e mortos de um homem que finalmente havia vencido. Isabela se virou e correu. Não correu para se esconder. Correu em direção aos estábulos. Tinha que chegar a Lisboa. Tinha que impedir a votação. Tinha que salvar o homem que acabara de destruir. A ironia não passou despercebida por Isabela enquanto selava a tempestade. Um mês atrás, ela havia montado este cavalo para escapar de Dom Miguel de Bragança Montemor. Agora cavalgava para salvá-lo. Pegou o trem expresso para Lisboa, por segundos, subornando o condutor com as mesmíssimas pérolas que Dom Miguel havia devolvido a ela. A viagem foi uma agonia de passos nervosos e orações. Quando chegou às ruas frenéticas da capital, não esperou por uma carruagem. Correu, explodiu pela sala de reuniões da Companhia Ferroviária do Nordeste, exatamente quando Lord Caldeira estava falando. A sala estava densa de fumaça de charutos e tensão. Dom Miguel estava sentado na cabeceira da mesa, parecendo um rei enfrentando a guilhotina. Estoico, silencioso e completamente sozinho. Afonso estava de pé, apontando um dedo acusador para ele, as cartas roubadas em sua mão. Senhores, Afonso zombou, a evidência é irrefutável. O Duque desviou fundos da empresa para pagar um chantagista. Ele está comprometido. Ele deve ser removido. Parem! Todas as cabeças se viraram. Isabela estava parada na entrada, seu cabelo despenteado pelo vento, seu vestido manchado de viagem. Ela estava sem fôlego, mas seus olhos ardiam com a ferocidade de sua compreensão. Isabela, Dom Miguel se levantou, sua voz rachando pela primeira vez. Saia daqui, este não é lugar para você. Não, ela disse, caminhando até a cabeceira da mesa. Tremia, não de medo, mas com a ferocidade de sua realização. Olhou para o conselho. Homens de negócios, políticos, investidores, todos a encaravam com curiosidade e desconforto. O Duque não desviou fundos para esconder seu próprio crime. Ele usou seu próprio dinheiro para esconder o meu. Um suspiro percorreu a sala. Os olhos de Dom Miguel se arregalaram. Isabela, não faça isso. Ela o ignorou. O crime de que Afonso fala, ela apontou para seu cunhado, cujo sorriso presunçoso estava vacilando, foi cometido por meu pai, o Conde de Alvarenga. Ele roubou fundos de pensão da coroa. Dom Miguel pagou a dívida para impedir meu pai de ir para a prisão e para salvar minha irmã e eu da desonra. Ele comprou silêncio não para se proteger, mas para proteger sua esposa. Ela bateu o telegrama sobre o fundo fiduciário de Teresa na mesa. Aqui está a prova. Ele não é um ladrão. Ele é o homem mais honrado nesta sala. E se vocês o removerem, não estarão removendo um criminoso. Estarão removendo um salvador. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Lord Caldeira olhou para o telegrama, depois para Afonso. A narrativa havia mudado. Dom Miguel não era um magnata corrupto, era um protetor cavalheiresco. Afonso, Lord Caldeira disse friamente. Você sabia disso? Afonso gaguejou. Não importa. O dinheiro era meu para gastar. Dom Miguel disse, sua voz retornando à sua calma de aço. Olhou para Isabela com uma intensidade que queimava. E eu o gastaria novamente. A votação foi unânime. Dom Miguel permaneceu presidente. Afonso foi destituído de sua posição e escoltado para fora, amaldiçoando na névoa de Lisboa. Do lado de fora, a chuva havia começado a cair novamente. Dom Miguel encontrou Isabela parada ao lado da carruagem, tremendo. Ele parou a centímetros dela, não a tocou. Simplesmente olhou para ela como se a estivesse vendo pela primeira vez. Você destruiu o nome de sua família para me salvar, ele disse roucamente. Por quê? Porque finalmente li os livros Razão corretamente. Isabela sussurrou. Você não me comprou, Dom Miguel. Você me redimiu. Ela deu um passo mais perto, olhando para cima em seus olhos cinza ardósia. Tentei escapar de você porque pensei que você era a gaiola. Não percebi que você era o abrigo. Dom Miguel quebrou. O Duque de Ferro finalmente derreteu. Puxou-a para seus braços, enterrando o rosto em seu pescoço, segurando-a com um desespero que lhe dizia que ele nunca a deixaria ir. Vamos para casa, Isabela, ele murmurou contra sua pele. Para o Palácio Montemor. Sim, ela respondeu, apoiando a cabeça contra seu
peito. Vamos para casa. E assim, o escândalo que ameaçou destruir o norte de Portugal tornou-se a fundação de sua união mais forte. Isabela de Alvarenga e Dom Miguel de Bragança Montemor retornaram às montanhas do Douro não como adversários, mas como parceiros. O Duque de Ferro amoleceu e a duquesa descobriu que a vastidão aterradora das montanhas não era uma prisão, mas um reino que agora governava ao lado do único homem que verdadeiramente conhecia seu valor. Os meses que se seguiram transformaram não apenas um casamento, mas um império. Isabela não era uma duquesa ornamental, confinada aos salões de baile e bordado. Era uma força. Dom Miguel, reconhecendo nela o espírito que o havia feito prossegui-la através de uma tempestade, abriu os livros da empresa para ela. Ela começou nas vinhas. As mulheres dos trabalhadores, inicialmente desconfiadas desta aristocrata de Lisboa, logo aprenderam que Isabela de Bragança Montemor não tinha medo de sujar as mãos. Ela criou uma escola para os filhos dos trabalhadores, a primeira de seu tipo no Douro. Dom Miguel construiu o prédio. Isabela contratou os professores. "Você está criando uma revolução", Dom Miguel disse uma noite, observando-a revisar currículos à luz de velas em seu escritório compartilhado. "Estou criando justiça", Isabela respondeu, sem levantar os olhos. "Seus trabalhadores constroem seu império. Seus filhos merecem mais do que analfabetismo e pobreza." Ele caminhou atrás de sua cadeira, inclinando-se para beijar o topo de sua cabeça. "E é por isso que eu te amo", ela congelou. Era a primeira vez que ele havia dito aquelas palavras em voz alta. Virou-se para encará-lo. "Você me ama?" Dom Miguel ajoelhou-se ao lado de sua cadeira, pegando sua mão manchada de tinta. "Isabela, eu te amei desde o momento em que vi você galopando pela tempestade, furiosa e magnífica, recusando-se a se curvar. Comprei as dívidas de seu pai não para possuí-la, mas porque a alternativa, vê-la destruída pelo escândalo dele, era insuportável." "Você poderia ter me dito", ela sussurrou, lágrimas escorrendo por suas bochechas. "Você teria acreditado em mim?" ele perguntou suavemente. "Ou teria pensado que era outra manipulação?" Ela não tinha resposta, porque ele estava certo. Ela não teria acreditado. Não até que quase o perdesse. "Eu te amo, Miguel", ela disse, usando seu nome próprio pela primeira vez sem raiva. "E lamento ter duvidado de você." Ele puxou-a de sua cadeira e para seu colo, ali mesmo no chão do escritório, cercados por livros-razão e planos de construção. Beijou-a, não com a castidade de seu casamento forçado, mas com a paixão de um homem que havia esperado meses para reclamar sua esposa. "Não lamente", ele murmurou contra seus lábios. "Você me ensinou que amor não é posse, é parceria." Quanto a Afonso de Bragança Montemor, sua queda foi rápida e total. As investigações revelaram que ele havia estado desviando fundos da empresa há anos para cobrir suas próprias dívidas de jogo. As mesmas dívidas que o tornaram vulnerável ao Lorde Caldeira, que havia orquestrado todo o golpe para assumir o controle das linhas ferroviárias. Ambos os homens foram julgados. Caldeira, sendo nobre e bem conectado, foi exilado para as colônias africanas. Afonso, considerado culpado de fraude e conspiração, foi sentenciado a 10 anos de prisão. Dom Miguel, apesar de tudo, garantiu que a cela de seu irmão fosse confortável e que tivesse acesso a livros. "Por quê?", Isabela perguntou quando soube. "Depois de tudo que ele fez a você?" "Porque ele ainda é meu irmão", Dom Miguel disse simplesmente. "E porque sem sua traição você nunca teria procurado a verdade. De certa forma estranha, ele nos deu nosso casamento." Isabela abraçou seu marido, maravilhada com a capacidade deste homem de encontrar compaixão mesmo na traição. O conde de Alvarenga, pai de Isabela, nunca mais voltou de sua propriedade de caça na Escócia. Soube-se, através de cartas raras e constrangidas, que ele vivia como um recluso, consumido pela vergonha. Isabela escreveu-lhe uma vez, oferecendo perdão, mas nunca recebeu resposta. Alguns homens, percebeu ela, nunca conseguem escapar das prisões que constroem para si mesmo. Teresa, por outro lado, floresceu. Formou-se em sua escola de aperfeiçoamento com honras, e em vez de retornar a Portugal para caçar marido, usou o fundo fiduciário de Dom Miguel para abrir uma galeria de arte em Paris. Ela escreveu para Isabela toda semana,
E as irmãs, finalmente livres do controle de seu pai, tornaram-se não apenas família, mas amigas. Em uma tarde de primavera em 1880, 18 meses após a quase destruição de suas vidas, Isabela e Dom Miguel cavalgavam juntos pelas vinhas do Douro. As parreiras estavam verdes e exuberantes, prometendo uma colheita abundante. O sol estava se pondo, tingindo as montanhas de dourado e rosa. Você se lembra da noite em que tentou fugir? Dom Miguel perguntou, guiando seu garanhão cinza ao lado de Tempestade. Como eu poderia esquecer? Isabela riu. Achei que você era o diabo em pessoa. E agora? Ela olhou para ele. Este homem que havia caçado através da tempestade. Não para capturá-la, mas para salvá-la. Agora sei que você é meu lar. Dom Miguel estendeu a mão. Isabela a pegou. E assim eles cavalgaram lado a lado, não em fuga ou perseguição, mas em perfeita harmonia. Abaixo deles, o Palácio Montemor brilhava na luz do entardecer. Não parecia mais uma máquina fria e implacável. Parecia um lar. E acima da entrada principal, onde uma vez havia apenas o brasão de armas Bragança Montemor, agora havia dois. O escudo de aço dos Bragança entrelaçado com as rosas douradas dos Alvarenga. Dois nomes, duas histórias, uma única família. No outono daquele ano, Isabela deu à luz um menino. Eles o chamaram de Alexandre, em homenagem ao segundo nome de Dom Miguel. Mas todos no palácio o chamavam de Pequeno Leão, por causa de seu grito feroz e sua recusa em dormir através da noite. Dom Miguel, o temido Duque de Ferro, foi reduzido a uma poça de adoração paternal. Isabela frequentemente o encontrava adormecido em sua poltrona de couro no berçário, o bebê ressonando em seu peito, ambos cobertos com o chale de renda que havia pertencido à mãe de Isabela. Você amoleceu completamente, ela provocou uma noite, apoiando-se no batente da porta. Culpe sua genética, ele murmurou, sem abrir os olhos. Este menino tem sua teimosia. E seus olhos, ela sussurrou, aproximando-se. O Alexandre tinha os mesmos olhos cinza ardósia de seu pai, já afiados e observadores, mesmo aos 3 meses. Enquanto observavam seu filho dormir, Dom Miguel puxou Isabela para perto. Obrigado, ele disse. Por quê? Por não desistir de mim, por cavalgar através da tempestade para me salvar, mesmo quando eu não merecia. Você merecia, Isabela disse firmemente. Você sempre mereceu. Os anos que se seguiram foram marcados não por escândalos, mas por progresso. O modelo da escola de Isabela foi replicado em todas as propriedades de Bragança Montemor. A taxa de mortalidade infantil entre as famílias dos trabalhadores caiu pela metade. A produtividade aumentou não através de medo, mas através de lealdade. Dom Miguel tornou-se conhecido não como o Duque de Ferro, mas como o Duque Justo. Isabela, a mulher que uma vez foi vendida como garantia, tornou-se uma das figuras mais influentes em Portugal, advogando por reformas trabalhistas e educação feminina. Historiadores que estudam os arquivos Bragança Montemor hoje encontram algo curioso. Nos registros pessoais de Dom Miguel, há uma entrada em seu diário datada de 24 de outubro de 1878, a noite após a fuga de Isabela. Diz simplesmente: hoje persegui uma tempestade, amanhã construirei um abrigo. E em uma caligrafia diferente, mais delicada, adicionada anos depois, está a resposta de Isabela. Hoje aprendi que às vezes a tempestade e o abrigo são a mesma coisa. E assim, o escândalo que ameaçou destruir o norte de Portugal tornou-se a fundação de sua união mais forte. Isabela de Alvarenga e Dom Miguel de Bragança Montemor retornaram às montanhas do Douro não como adversários, mas como aliados. O Duque de Ferro amoleceu e a duquesa descobriu que a vastidão aterradora das montanhas não era uma prisão, mas um reino que agora governava ao lado do único homem que verdadeiramente conhecia seu valor. Dizem que se você visitar as ruínas do Palácio Montemor hoje, ainda pode ouvir o eco de 2 cavalos galopando lado a lado, não em perseguição, mas em ritmo perfeito. Esta é a história de como uma fuga se transformou em missão de resgate. Um lembrete de que, às vezes, o vilão em nossa história é, na verdade, o herói que ainda não compreendemos. Se você gostou desta jornada pelas tempestuosas terras portuguesas de 1878, por favor,
Deixe seu like. Isso nos ajuda a trazer mais dessas lendas perdidas à vida. O que você achou do sacrifício de Isabela? Você exporia os segredos de sua família para salvar seu cônjuge? Deixe nos comentários abaixo. E se ainda não o fez, inscreva-se e ative o sininho para não perder a história da próxima semana, onde descobriremos um escândalo real que foi enterrado por um século. Obrigado por ouvir e te vejo no próximo capítulo.